E recebendo neste momento o delegado regional de Polícia Civil, Dr. Rafaelo Rosso, para fazer um bate-papo, conversarmos sobre segurança, falar de 2022, expectativa para 2023 também. Delegado, bom dia, obrigado por estar com a gente. Amigos da Jovem Joinville, prazer estar aqui com vocês. Muito bem. A gente sabe, né, delegado, que final do ano a gente tem sempre um reforço nas cidades litorâneas, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil também, para combater os crimes e principalmente, né, trazer a ordem pública, porque muitos turistas, banhistas acabam vindo para as cidades aqui da nossa região. Como é que a Polícia Civil também se planejou para esse final de ano, hein? Nós nos organizamos, né, com a primeira etapa agora da Operação Veraneio, sobretudo em São Francisco do Sul, Araquari e Itapoá. Né? Então vai haver um aumento de reforço de policiais civis nesses locais para poder atender a alta da demanda, principalmente agora nessa época de Natal, Ano Novo, em que pese as estradas estarem congestionadas, né, e a gente não saber o fluxo efetivamente que nós vamos ter a mais de ocorrências no final do ano. A Polícia Civil está preparada para o devido atendimento, sempre em laços estreitos com a Polícia Militar tanto de Joinville quanto o 27º Batalhão de São Francisco do Sul. Né? Itapoá é coberto pelo 8º Batalhão aqui de Joinville, então há uma integração, uma conversa. Hoje nós vamos formatar uma última reunião para estreitar alguns pontos, né, que ficaram em aberto, mas a Operação Veraneio ela já está acontecendo e já está, os policiais já estão em campo disponíveis para atendimento ao turista e esse maior aporte de ocorrências. Delegado, recentemente, né, nós tivemos aqui na nossa cidade vizinha, São Francisco do Sul, 2 assassinatos, um motivado inclusive por briga de som alto. E aí a pergunta que eu lhe faço é nessa linha, né? Esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum nas cidades com praia, por exemplo? Na realidade a perturbação do sossego é algo que realmente sempre gera um tipo de ocorrência, né? Nós temos agora aquelas caixinhas de Bluetooth, né, que na praia o pessoal acaba utilizando, então sempre há discussão. O que a gente sempre orienta é cautela, bom senso, né? O bom senso acho que tem que ditar as regras nessa época do ano. É claro que um quer escutar música, mas o outro, o pai de família, às vezes quer um pouco mais de tranquilidade, então acho que baixar o volume, ter cautela, evitar discussões, né? Isso vale até não só para esse tipo de situação, mas para o próprio trânsito, né? Porque às vezes você acaba evoluindo numa ocorrência que acaba, infelizmente, enfim, por uma fúria momentânea, por uma ação de ímpeto, acaba sendo causada uma desgraça, uma tragédia, como aconteceu em São Chico, né? Por pouca coisa, né, alguém acaba sendo morto. Falta um bom senso, as pessoas estão muito à flor da pele, né? Aquele sentimento de discussão, muitas vezes impulsionado por redes sociais e discussões, e cada um quer ter razão. Então, às vezes, eu sempre digo assim, a cortesia é a arma que desarma, é a paciência recompensada. Então, se sendo cortês, educado, tendo bom senso, as coisas ficam mais tranquilas, a gente consegue viver mais em harmonia. E essa é a regra, né, doutor? O senhor falou bem, porque a gente até comenta o seguinte: o crime de homicídio não tem como prever, né? Você não vai ter um policial em cada esquina e o cidadão ou o criminoso que quer cometer um homicídio, ele vai lá e faz, e pronto, independente, né, da situação policial. Doutor, falando um pouquinho sobre Joinville, nós tivemos em Joinville uma redução nos crimes graves, felizmente, né, crimes como homicídio, latrocínio e tudo mais. E aí eu até lembro que lá em 2017, por exemplo, a gente tinha situações gravíssimas aqui na cidade, né, inclusive corpos sem cabeça, toda aquela história que era um horror, né, trazendo uma insegurança para toda a sociedade. O que se deve na avaliação do senhor um 2022 com redução de crimes? É claro que ano passado a gente teve a pandemia e tudo mais. Qual é a leitura que o senhor faz? Nós, na verdade, assim, quando se trata do homicídio, que é um crime violento, é aquele que atenta com um bem mais precioso que é a vida, né? Nós não temos uma causa única, né? São fatores e fenômenos multicausais. Então, você tem a questão da baixa escolaridade, evasão escolar, desigualdade econômica e social, desemprego, rápida urbanização e a impunidade como fatores que, quando somados, eles aumentam a possibilidade desse crime ocorrer. Então, quando você trabalha na prevenção, vai mapeando os fatores de risco e começa com planejamento, integração entre as polícias, estabelecimento de metas, aí sim você consegue mapear a ocorrência desse tipo de delito e reduzir os fatores de risco, que são as causas, né, e, consequentemente, a incidência de homicídios. Nós estamos com números esse ano, o ápice em 2017 foram 132 homicídios em Joinville, né? Esse ano nós estamos com 45 homicídios. Menos da metade. Ou seja, então assim, nós estamos num índice de taxa de 100 mil, de taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes, que é a taxa, né? Que é feita a medição, nós estamos com um índice de 7 homicídios por cada 100 mil habitantes. Para você ter uma ideia, o índice nacional é de 22,
né, homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, o nosso índice realmente ele pode melhorar, mas ele é muito satisfatório perto do que já foi em Joinville. Né? Ou seja, nós estamos com quase 3 vezes menos homicídios do que há 5 anos atrás. Né? Então, mas isso, eu repito, ele deve-se a uma estratégia de inteligência, né? Mapeamento. Hoje a gestão das polícias ela se modernizou, né? Ou seja, nós somos pautados por informações de inteligência, gestão tecnológica, né? Onde você consegue reduzir o custo e aumentar a eficiência da polícia. Mas nós tínhamos, doutor, até alguns anos atrás, uma situação muito grave em Joinville, que era a guerra entre facções criminosas. Essa é uma realidade ainda na cidade ou diminuiu bastante? Porque o homicídio acaba tendo consequência em razão disso também, né? A maioria dos homicídios, elas são a motivação, por exemplo, vamos pegar esse ano, né? A motivação dos homicídios desse ano, motivados pelo tráfico de droga, né? A briga por domínio territorial, sobretudo na zona norte de Joinville, né? E arma de fogo como meio de praticar esses crimes de homicídio. Há ainda uma guerra entre duas facções, ela diminuiu muito, mas ela ainda existe, né? E esse número de homicídios, né, a gente deve muito ao tráfico de entorpecentes, né, sobretudo na zona norte de Joinville. Então, a partir disso que nós temos essa informação, nós temos um contato muito estreito com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal, e são ações pontuais, territoriais e localizadas em grupos específicos, né, que aí você acaba prevenindo a ocorrência de futuros crimes, né? O que é importante destacar os números da Delegacia de Homicídio esse ano, né? Nós tivemos 45 homicídios, mas nós tivemos 61 prisões de autores de homicídio. Então você reduz a impunidade, né? Que é o efeito cascata, porque você incentiva o crime quando não é a punição. Então foram 67 prisões pela Delegacia de Homicídios aqui de Joinville, que certamente contribuiu para tirar esse fator de risco que é a impunidade. Então nós estamos atuando de maneira firme e felizmente os números a cada ano vêm reduzindo cada vez mais. Doutor, também tivemos prisões importantes, né, de criminosos que agiam na questão dos roubos de cargas aqui na região. Essa é uma modalidade de crime que ainda preocupa a Polícia Civil e, detalhe, a questão também de arrombamento, né, e roubo de armas em lojas de segmento. Como é que está essa situação? Na verdade, no roubo de armas, no furto de armas, né, nós tivemos uma incidência aqui em Joinville, né, que foram 108 armas de fogo levadas de uma loja, subtraídas e encomendadas por uma organização criminosa, e em Brusque, né, e também as armas foram recuperadas aqui pela DIC de Joinville, né, numa ação rápida. Então, foram recuperadas nessas duas ocorrências 180 armas de fogo novas de variados calibres que estariam na mão da criminalidade, certamente sendo utilizadas para crimes. Então, os lojistas, como cresceu esse segmento, né, da venda de armas de fogo, há que se ter uma cautela a mais, né, porque também se torna um mercado mais visado pela criminalidade. Fato isso que esse armamento foi encomendado por uma organização criminosa e pessoas foram lá, furtaram, guardaram, no segundo episódio de Brusque, eles enterraram as armas dentro de um tonel num sítio, né? Para você ver a dificuldade para localizar essas armas. Mas felizmente o pessoal da DIC de Joinville acabou localizando e retirando de circulação. Então são episódios relevantes, mas essas duas ocorrências tiveram um final exitoso, né? A recuperação de todo esse armamento, e ficou também um alerta para aqueles lojistas, né? Para que se acautele mais em relação ao armamento que possuem disponível para venda, né? Então... Doutor, para finalizar, a gente sabe que 2022 foi um ano de muito trabalho, mas de muita conquista por parte da Polícia Civil também. A gente tem acompanhado, né, vem recebendo as atualizações, muitas prisões, como o senhor já bem relatou, o trabalho da DIC, tendo inclusive delegado, né, sendo destaque pelo trabalho feito aqui até fora do estado e tudo mais. Temos mudança de governo, né, com o Jorginho Melo sendo eleito para o governo do estado de Santa Catarina. O senhor pretende continuar a função como delegado regional ano que vem? Nós estamos ainda conversando, né, sobre essa questão da ocupação de cargos, né, de como vai ficar, qual a estratégia que vai ser adotada, mas o que a população pode ficar tranquila é que nós temos muitos bons delegados da Polícia Civil hoje, o nosso quadro é excelente, temos excepcionais colegas que vêm trabalhando e demonstrando um baita trabalho. Então, de qualquer maneira, a Polícia Civil, tanto do Estado quanto de Joinville, vai estar bem representada com um colega à altura de manter uma gestão eficiente, e Joinville é a maior regional do Estado, então precisa ter realmente uma capacidade de gestão um pouco além, mas nós temos colegas aptos para esse trabalho.
Delegado Rafael Rosa, delegado da Delegacia Regional aqui da Polícia Civil de Joinville, nosso muito obrigado, a nossa gratidão por aceitar o nosso convite. Desejar muito sucesso, né? Um bom trabalho e um excelente final de ano. Beleza, perfeito. Obrigado. A Polícia Civil está sempre à disposição. Obrigado, doutor.